Quanto vale a confiança do empreendedor? Muito. Tipo, de 0 a 100%, qual que é o peso disso? Eu acho que o comportamento, ele mudou. A gente precisa que os empreendedores, eles sejam muito mais antenados, que eles busquem mais soluções, busquem criatividade, e é difícil manter o foco. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Tech Top Podcast. Hoje a gente vai brincar e falar muito sobre o empoderamento feminino, sobre o empreendedorismo feminino, e sobre esse mundo que a gente vive hoje, né? Que hoje as mulheres elas são protagonistas do mercado, em todas as áreas, tanto no mercado empresarial como no mercado de investimento. E a gente está aqui com uma referência, acho que em todas elas, né? Que é a Cláudia Rosa. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Rafa. Obrigada aí pelo convite. Vai ser um prazer imenso esse bate-papo. Imagina. Cláudia, eu vou te apresentar, mas se eu cometer alguma gafe, você me ajuda, por favor. Porque, né, assim, eu sei que você tem um currículo extenso, então eu vou tentar aqui só fazer uma pincelada. Certeza que você não vai errar. Pessoal, a Cláudia, ela é... Bom, eu vou começar pela parte mais legal. Ela é mãe de 2 filhas, é uma mulher guerreira, batalhadora, que passou pelo mundo corporativo, passou por uma consultoria, pela PwC, pela Pricewaterhouse, né? Acho que é isso. E também pela IBM. Então, ela viveu esse mundo corporativo e foi em 2011 o seu exit, né? 2011. E de lá para cá, naquela época que estava começando o e-commerce, ela fundou um e-commerce que eu anotei aqui, que era Presents for You, Isso. né? Presents for You era o e-commerce da Cláudia, e a partir daí ela começou a se interessar pelo investimento anjo, e hoje ela é uma das maiores investidoras anjo do Brasil. E aí, eu não vou contar mais, porque acho que vocês têm que conhecer a Cláudia pessoalmente. Então eu queria perguntar para você, Cláudia, esqueci de falar uma coisa. A Cláudia adora correr, gente. A Cláudia gosta de correr. Ela faz parte de um grupo também de mulheres corredoras. Então, ela ama corrida. Então, Cláudia, tem alguma coisa a ver corrida com empreendedorismo? Por que geralmente o empreendedor gosta de esporte de corrida? Precisa, né? Eu acho que a gente precisa ter uma válvula de escape aí. Fora que a gente precisa cuidar da saúde. Eu acho que o empreendedor, ele precisa sempre prestar atenção nisso, né? Você tem que estar saudável, você tem que buscar algum esporte, isso faz parte da vida. Fora que te dá ânimo, porque no esporte você tem disciplina, você tem que trabalhar em equipes, você tem que se superar muitas vezes, você tem desafios. Então tem muito a ver, né? Tem um paralelo aí muito grande. E resistência à dor, né? Porque não é, vamos falar, né? Uma meia maratona não é fácil, né? Você tem uma dor da respiração e tal. Tem preparo. Tem preparo. Ou seja, na verdade a gente brinca, né? Que quando você vai fazer um esporte, a galera vê lá pegando a medalha, mas você não fez 21. Pra você fazer aqueles 21, você treinou quantas noites, né? Treinando. Então você fez, sei lá, 1.000 quilômetros pra fazer uma prova de 21. Então, verdade. muito, muito engraçado Tem isso. os longões, né? Então, pré-prova você já faz uma prova, né? Isso. Mas eu tenho um médico amigo meu que ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, a corrida. De vez em quando eu falo, não, eu não fui esse final de semana, tava cansada. Ele sempre fala o seguinte, você não foi correr, não fez nada? Cláudia, 4 quilômetros andados é melhor do que 0 corridos. Então, quando você não quer correr, vai pelo menos caminhar. Perfeito. Então, acho que fica a dica aí já, né? Que isso é importante. Sim, tem que fazer alguma sim. coisa. Isso é tão louco, né? Assim, quando você tem uma lesão, por exemplo, né? Vai caminhar. Você não consegue correr, mas vai caminhar, né? Que o corpo parece que... O cérebro, ele percebe e ele começa a estimular de novo, mesmo que seja na caminhada. Cláudia, eu queria te fazer uma pergunta aqui sobre essa sua saída, né? Do mundo corporativo. Como executiva, importante executiva, empoderada, saiu desse mundo e virou empreendedora. Como foi empreender em 2011 no e-commerce? Onde era mato naquela época? Pois é. Primeiro que assim, eu tive que tomar um chá de coragem, né? Porque você sai de uma empresa, né? De uma das maiores empresas, né, globais mundo, aí. E fala, vou empreender. Então, primeiro é a coragem. Eu tentei planejar um pouco, só que quando você está do outro lado da mesa, uma coisa é você estar ali como consultora, né? Numa empresa, representando uma empresa com seus clientes. Outra coisa é como empreendedora. Então, a coragem fez parte, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Mas, naquela época, eu comecei a olhar o que eu faria. E eu gostava muito de e-commerce. Eu acreditava muito no potencial que o Brasil tem em relação a isso. E, principalmente, como eu estava sempre trabalhando, eu comprava muito
Online. online, né? Perfeito. Então, eu falei, vou fazer isso que eu gosto e eu acho que a gente tem oportunidades aqui. Naquela época, o YouTube estava começando também, enfim, eu fiz várias parcerias e eu fui na cara de pau mesmo, em várias empresas, em várias marcas, tentei representar muitas, né? Recebi muitos nãos, óbvio. Mas também Ou eu... seja, que você distribuía, né? Então você podia colocar a marca que você quisesse lá dentro. Exato. Só que era tudo Exato. muito novo, as marcas tinham medo, né? Tinha medo, e você sabe que eu tentei fazer até consegui, mas eu tive muita dificuldade para fazer parceria com uma empresa de cosméticos que tinha franquias. E ele falava o seguinte: você vai matar os meus franqueados, né? Se eu colocar isso online. E eu mostrava para ele que não, que era uma tendência, né? Bom, enfim, foram mais de 8 reuniões até que ele deixou eu colocar os produtos no site. Eu coloquei com valores maiores. E eu comecei a fazer kits, né? As franquias vendiam tudo separado. Eu comecei a montar kits, enfim, que eu sabia, por exemplo, que eu gostava. Então eu fazia o que eu Que gostava legal. E aí deu muito certo. E Acabei você vendendo mesmo, pro Brasil naquela inteiro. época, você mesmo validava. Era o seu bom gosto Eu fazia tudo, eu fazia até embalagem, eu escolhia tudo. Tinha pessoas que me ajudavam, mas eu tinha tanto prazer porque assim, era Presents for You, o nome da marca. E Perfeito. eu queria que as pessoas recebessem uma experiência. Então, quando comprava realmente isso, eu ia com um cartãozinho, né, de agradecimento. Ou se aquilo fosse um presente para alguém, porque Ou quando ela seja, fizesse a compra, colocava, a gente personalizava para para pessoa. a pessoa, você espirrava Então, aquele era um carinho. perfuminho e tal, deixava... uma dúvida. Você não vendia o produto, então. Na verdade, você vendia uma experiência, talvez, né? Sim. Sensorial, visual daquilo que você estava vendendo, que é muito importante para quem está empreendendo em casa, pensar em cada detalhe, como você pensou naquela época. Sim. E naquela época, quem eram seus concorrentes? Porque eu lembro que naquela época existia Tinha muito. Flores Online, que tinha presentes também, não era só flores. Tinha muitos, Aí Juliana muitos, Flores muitos. apareceu depois, mas tinha alguns, né? Tinham vários pequenos também que vendiam, por exemplo, eu tinha uma categoria que era de casa, que eu fiz parceria com algumas marcas, Que né? legal. Então tinham várias de casa também. Então eu procurava diferenciais do que realmente mais vendia. Eu ia para as feiras, então aí fica uma outra dica, né? A gente tem que conhecer o mercado que a gente atua. Então comecei em várias feiras de presentes, de coisas, conhecer feiras de Natal, né? Então, quer dizer, comecei a entender que o Natal começa a preparação em maio. Né? Em Verdade. agosto, você já tem que preparar setembro, você tem que estar com o seu site pronto pro Natal. Então, quer dizer, você faz as compras em maio, você faz todos os seus pedidos para chegar a tempo. Então, tem todo um planejamento aí. Então, assim, eu aprendi muito com a operação. Eu me deparei com vários problemas, que como embora eu tenha trabalhado em empresa de tecnologia, eu sempre fui de processos. Por exemplo, chegou uma época que o meu site cresceu muito. Eu tinha uma quantidade gigantesca de cadastros, porque como eu fazia sorteios pelo YouTube naquela época, Caramba! estouravam, né? E aí eu não tinha um banco de dados que suportava isso, né? E eu não sabia, eu não conhecia no mercado. Então eu tive realmente que me deparar aí com vários desafios e vários problemas, né? Bugs, enfim, Gateway tudo de mais. pagamento, tudo começando E na época ainda. também tinha só correio, então a gente usava o correio como referência para despachar para as entregas. Então foi uma época. Qual foi a situação mais inusitada, assim, que aconteceu? Ai, puxa vida. Eu acho que assim, inusitada, eu tenho várias experiências, né? Uma foi com essa franquia, que eles me falaram 7, 8 nãos. Depois eles deixaram eu vender a marca deles. E aí, estados ou cidades que eles nem pensavam em ter franquias, gostaram tanto do produto que quiseram abrir franquias. Então, eu acabei ajudando Capilarizou, né? capilarizar. Uma outra coisa que as pessoas gostavam muito de comprar alguns produtos, só que moravam em lugares que, por exemplo, que o correio não ia. E como é que você fazia para chegar, né? Então eu ficava assim, eu gostava de ligar para saber se realmente chegou, se recebeu. Então eu tive sempre atenção. Eu tratava as pessoas, os meus clientes, como eu gostaria de ser tratada. E você sabe que até 2 anos, 3 anos depois que eu fechei que eu fechei a empresa, porque eu vendi a marca, tudo. Algumas pessoas me procuravam, então eu achei isso muito inusitado também. Me procuravam porque eu vendia alguns brinquedos educativos, as escolas procuravam, os professores ou alguma mãe, né?
Tinha uma empresa também que sempre me procurava para pegar os presentes para os funcionários, ou pro dia das secretárias também, que depois falou, agora a gente não tem mais opção. Que é uma demanda incrível, né? Porque o que acontece? Como a gente fazia por datas comemorativas, né? Era muito, muito bacana isso. E fora que as pessoas gostavam bastante, recebiam numa caixa, com cartão, então era uma experiência muito boa. Você acha que criar esse negócio do zero naquela época, saindo do mercado corporativo, onde você tinha uma proteção de um guarda-chuva, tinha lá a sua remuneração anual e tudo mais, mas aí quando você vai pro empreendedorismo lá e que você vê a margem e tal, e você vende uma coisa e ganha aqueles reaisinhos ali, né? É muito louco, né? Um choque, muito né? Louco. Você sabe que eu acho que isso para mim foi muito difícil encarar tudo isso, porque depois eu comecei a ter equipes, né? Nossa, então A empresa é muito, muito cara, todo né? ano eu realmente avaliava. Eu falava, poxa, é um desafio gigantesco ser empreendedor no Brasil, porque você sabe que a margem de um varejo, a margem é baixa, né? Não é alta. Você tem que trabalhar muito o comercial, você tem que trabalhar muito o marketing, então não sobrava dinheiro. Então era muitas vezes dinheiro contado. Chegava assim no final do ano, quando você chegava janeiro, passava fevereiro, ufa, sabe? Dava aquela aliviava, porque, né, eu acho que empreendedor nenhum gosta de passar uma virada do ano, né, com negativo, quase ali. Então a gente tinha que ter criatividade, tinha que começar uma promoção, tinha que começar as parcerias. Então era muito de tentar trabalhar um tema que eu gosto bastante, que é previsibilidade. Então, se a gente já sabe que a gente vai ter o problema ali, ou que vai ter um impacto, o que a gente pode fazer para minimizar? Então, são conceitos que eu trabalhei na prática, isso, e eu trago até hoje para os meus mentorados. Perfeito. Isso é o segredo de qualquer empresa, né? É você tentar entender na linha do tempo a sua linha de receita. Quando ela sobe, quando ela desce, né? Quais são os desafios ao longo do tempo. E aí de lá para cá, você teve a empresa, aí você vendeu a marca, Sim. Você se apaixonou por esse tema. E qual foi o primeiro grupo? Como é que você começou a entrar nesse segmento de fato, entender o que significava investimento anjo? Então, depois que eu vendi o e-commerce, eu entrei no ramo imobiliário. Eu comprei uma carteira de imóveis, e aí eu fui para o ramo imobiliário, montei uma plataforma que eu vendi durante a pandemia. Mas quando eu estava lá no início, é um mundo muito solitário você empreender, tá? Uma coisa é você estar num prédio com 5.000 funcionários ali, com 5.000 pessoas. Outra coisa é você estar sozinho. Então, eu busquei muitas referências. E naquela época tinha a Rede Mulher Empreendedora, que já falava de protagonismo, de empreendedorismo feminino. A Ana Fontes, uma querida, me recebeu super bem. Eu fiquei como embaixadora da Rede Mulher por muito tempo. Sempre apoio, até hoje eu apoio muito, gosto muito, tenho muita admiração pelo trabalho de todas. E aí eu me deparei no seguinte, que existia uma força muito forte para ter mais mulheres e fortalecer mulheres. Então isso me encantou mais do que qualquer coisa. Então eu comecei a fazer um trabalho voluntário e queria muito mais fortalecer. Então eu falei assim, poxa, eu posso ajudar. Se elas acham que eu posso, então eu vou ajudar. E eu fazia mentorias, eu ia para os eventos, ou eu ia, né, onde tinha mentorias para fazer, eu sempre... Então, eu comecei a ter ali 20%, 30% do meu tempo para fazer essas mentorias voluntárias. Então, Caramba, isso também eu aprendi com mulheres, bastante. E com mulheres de todos os níveis, né? Que estão ali garantindo o sustento das suas famílias. Que legal. Muitas mulheres da base, tá? Que, assim, empreendedora sozinha, que... Não tem marido, tal. Muitas ou tinha marido, mas era o dinheiro dela que sustentava a casa. Então, eu me deparei com essas situações todas e eu falei assim, poxa, acho que a gente pode ajudar. Acho que como é que a gente pode fortalecer essas mulheres? Porque diferente, eu não vou julgar aqui, mas diferente de homens e mulheres são diferentes. Quando você tem homens empreendendo e começando a crescer, ganhar dinheiro, ele vai construindo coisas para ele, né? Ele compra uma casa, ele troca de carro, ele viaja, compra, né? As mulheres, elas colocam o filho numa escola melhor, elas colocam para fazer um curso, um idioma, elas ajudam o pai, ajudam sogros, ajudam a comunidade. Então, assim,
O impacto Eu não social vou na mulher é muito mais... generalizar. É, Eu não vou generalizar. Mas o que acontece? A mulher, ela tem uma visão aqui de comunidade e de família, e quando ela cresce, muitos crescem juntos, muitos vêm isso é juntos, incrível. né? E os homens, eles têm uma característica aqui complementar, lógico, mas os homens, a forma deles de contribuir é muito mais ali deles, né? Então, eu me deparei muito com isso e eu achei interessante. Porrada nos homens, gente. Porrada nos homens. Não, mas eu não Não, mas sei. tá Eu acho que certas, é né? isso. A Mas, gente vê muito mas isso, é né? interessante fazer esse comentário, assim. Eu acho que essa geração que tá chegando agora é um pouco diferente. Eu tô sentindo que até os jovens mesmos, né? Eles já não estão mais tão ligados ao carro, ao terem, mais à experiência, mais em qualidade de vida. Então, isso é muito bom, né? Porque acho que o homem da década de 70, 80 era bem esse estilo, né? Que cada vez que evoluía, queria o carrão, queria tal, aquele status e mudou, né? Então, e ele acabava decidindo coisas em detrimento do próprio É. conforto da família. E você vindo desse contexto de conhecer a mulher da base, qual conselho que você dá para a mulher que está na base? Pode olhar nessa câmera, Cláudia. Eu acho que, assim, principalmente para quem está começando, se estruturar. Se tem filhos, tem que trabalhar uma estrutura para que, ou colocar integral na escola, ou ter algum suporte, mas principalmente, se a mulher está tranquila, ela consegue se desenvolver melhor no trabalho. Acho que fica como dica aí. E muito planejamento e outra coisa, busquem redes de apoio. Assim como tem Rede Mulher Empreendedora, tem outras redes na tua cidade ou próximo, ou se conecte com mulheres. Hoje já tem vários grupos nas mídias sociais, nas redes sociais aí que apoiam também. Então, principalmente, não fique sozinha. Eu fiquei durante um tempo sozinha e foi um erro muito grande. Perfeito. E como é diferente, né? Quando você olha a mulher, ela tá preocupada com o filho na escola, se deu certo, se ele comeu, se ele se alimentou. Ela é referência pro filho, o filho vai ligar, vai mandar... Hoje, né, com o WhatsApp, manda mensagem. E muitas vezes o homem não tem essa mesma pressão, né? Então, para a mulher empreender, realmente, ela tem que... Ela empreende, mas ela tem essas preocupações que acho que tende a mudar, Cláudio. Eu tô feliz que eu acho que agora as coisas estão mudando realmente, mas você tem razão. Não é o mesmo peso, é diferente. É diferente. Então, parabéns a vocês, mulheres, aqui. Deixo a minha homenagem a vocês. Bom, aí você foi conhecendo esse segmento das mulheres e da base. Aí como é que você chegou no nível de realmente começar a se interessar em colocar dinheiro em startups? Quando eu fazia as mentorias, principalmente para as mulheres, era muito bacana. Eu sempre gostei muito. Eu sempre admirei muito mulher e a força delas, né? E eu já era curadora de algumas arenas de mentorias, em alguns programas. E eu me deparei ali com startups. E aí tinha uma diferença muito grande, né? Principalmente técnica e um modelo, a modelagem aqui de startups, é o que a gente vê hoje aí, né? Então, eu comecei a mentorar startups, como eu mentorava aqui as mulheres, mas eu entendia que aqui era mais acelerado, que aqui os empreendedores, eles vinham com muitas questões mais técnicas, com vontade de crescer, e aquilo realmente para mim me encantou. Então eu consegui aqui trazer muito dos meus conhecimentos como consultora, eu consegui também trabalhar já meu networking para ajudar muitas startups. E aí o que eu fazia na época? Eu ajudava, principalmente em programas de mentorias, qual que era o objetivo da startup? Eu perguntava, meu objetivo é preparar um pitch bacana. Então eu ajudava até ele ficar perfeito. Meu objetivo é ir para Anjos do Brasil e receber o aporte que a gente precisa de tal valor. Eu ajudava, eu olhava o modelo de negócio, validava com ele, se precisava para a rua também, eu ia para a rua, eu ligava para as pessoas, enfim, fazia tudo. Aí ele recebia o aporte. Aí eu continuei aí fazendo as mentorias para várias startups, e foi inclusive numa dessas mentorias que eram 20 startups, e aí no dia seguinte ia ser a validação numa grande empresa que eles iam ser premiados, né? Ia ser divulgado. Das 20, eu olhei, passei por todas, e aí eu anotei quais que eu achava que ia ganhar e por quê. Então eu falei tanto os meus conceitos técnicos quanto comportamentais. E eu comecei a fazer tipo uma avaliação ali paralela. Como eu participei da mentoria, eu não poderia participar da banca, né? Porque eu já estava ali com toda a informação. E aí foi muito interessante que
Quem eu achava que ia ficar em primeiro lugar, ficou em primeiro lugar. Quem eu apostei? Quem eu apostei que ficou em segundo, ficou em terceiro, e o terceiro ficou segundo. Então eu falei, nossa, eu acertei o pódio. Então, aí eu falei assim, poxa, acho que eu tô ficando boa nisso, né? E aí eu fui para fora de São Paulo, tive uma experiência numa cidade do Paraná, onde também muito parecido. E aí só que eu chamei também a equipe do Sebrae que estava lá, eu falei, ó, vamos fazer uma apostinha aqui, quem vocês acham que no dia seguinte também ia ser, né? E aí, quem eu coloquei também subiu. Eu peguei, aí o pessoal, nossa, Cláudia, acertou. Eu falei, vamos lá, né? E por que eu achei que ia ganhar? Por vários motivos. Da estrutura, da confiança que o empreendedor passava, da forma com que estava estruturado, o modelado. Cláudia, boa pergunta agora. Quanto do pitch, na hora que vocês vão avaliar, né? Pergunta para Sharks, hein? Tá. Quanto vale a confiança do empreendedor? Muito. Tipo, de 0 a 100%. Qual que é o peso disso? Poxa, um dos maiores. Caramba. Um dos maiores. Assim, ele está confiante no que ele está apresentando. Isso demonstra para a gente muita consistência da operação. Então dá para dizer que vocês, assim, muitas vezes quando você entra no negócio, você compra o empreendedor. O empreendedor. E principalmente nessa fase que eu sou especialista. Eu sou especialista em startups de fase inicial, seed pré-seed, né? Então, quer dizer, para mim, ter o empreendedor, ele ter confiança e ele saber também responder, demonstra que, se ele não sabe, mas que ele fala assim, olha, isso aí eu não tenho toda certeza, eu vou buscar e eu volto, é ok. Mas aquele empreendedor que você vê que não tem, que tá raso, né, que não se preparou, não sabe dos concorrentes, ou falou que não tem concorrente, sendo que não olhou o mercado, mas você olhou o mercado, não é possível que não tem concorrente, né? Então, a gente percebe isso, principalmente investidores como eu, que já passaram, né, por uma jornada ali de várias bancas. De várias bancas. Então, a gente começa a ter uma percepção do comportamento e isso acaba falando muito ali da parte técnica da startup. Então, muitas vezes você consegue, assim... Mas isso tem um pouco a ver com a intuição feminina também, eu acho. A mulher, ela bate o olho, ela já sabe se o cara é bom ou se não é, se tá enrolando. Verdade. É muito doido. Muitas vezes a gente vai... tem alguns casos que você vai... Você fala, nossa, esse cara... Você sabe que o meu primeiro investimento foi numa das redes, né? Foi na Anjos. E o que me encantou foi o empreendedor, foi exatamente isso. Mas ele era muito apaixonado pelo que ele estava fazendo. E ele era muito elétrico, ele era muito dinâmico. E eu falei, eu não sei o que vai dar. Eu falei, meu Deus, não sei o que vai dar, mas eu tenho que investir, eu vou acompanhar, porque o empreendedor me chamou muita atenção, né? Ele me chamou a atenção principalmente pelo... Ele era muito sonhador, ele era sonhador. Mas ele era aquele sonhador com aquela garra. Com trabalho, né? Com trabalho. Ele ia fazer acontecer, não é aquele sonhador... que, vou desistir ali, né? Sim. Não, que toda semana tem um sonho novo, né? Eu percebia nele que ele ia atrás. Eu percebi isso. Então, meu primeiro investimento foi... Eu falo aqui tecnicamente o tempo todo, né? Mas foi muito feeling e um feeling que deu muito certo. Caramba. Eu percebo que no Shark Tank é mais ou menos assim, né? Você vê um monte de empresa que às vezes a empresa não é bem aquilo... E os caras vão lá e investem na pessoa. Eles gostam do empreendedor. E aí, muitas vezes, quando eles investem, o modelo de negócio era X, mudou completamente e deu certo. Então, o foco não era tá bom, vou entrar, a gente ajusta o modelo, não importa. Até pode fazer outra coisa, né? Com a mesma marca, faz outra coisa. E a coisa dá certo porque o empreendedor é bom. Então, é engraçado isso. Mas sabe o que a gente fala? É o seguinte, nessa fase, é certeza que vai ter alteração no modelo de negócio. Né? Por quê? Porque a gente investe em startups, em negócios que estão ali começando. 2, 3, 4 anos. 4 anos já está até um pouquinho mais maduro. Já com faturamento ou não? Com faturamento. Sempre com faturamento. Mínimo que for, mas tem que ter um faturamento. Porque o faturamento demonstra pra gente, principalmente uma receita recorrente, que aquilo que o empreendedor lá idealizou está acontecendo. Então, a gente entra com aporte para acelerar, né? Para escalar isso. Então, essa questão aí, ela é super importante, a gente vê muito isso. Você olha só o investimento, só o faturamento, ou você olha o tempo de vida do cliente usando aquele serviço, aquele produto? Não, eu olho principalmente o mercado, Rafael.
Eu olho muito o mercado, né? Caramba. Dependendo você vai falar do mercado de beleza, você vai falar do mercado de Construtec, você vai falar de qual mercado, né? Então, assim, edtechs, Você gosta né? já peguei que você gosta de mercado imobiliário. Isso é um tema à parte, mas eu já percebi que você gosta de mercado imobiliário. Eu tenho bastante experiência, então, para mim é fácil quando chega uma startup do mercado imobiliário, porque como eu empreendi, eu tive que a fundo conhecer os principais players, as dores desse mercado. Então, quando veio o empreendedor e fala, olha, eu tenho um sistema aqui que é único, que ele vai ajudar, opa, vamos lá, né? Deixa eu ver se é único mesmo. Então, eu consigo ajudar. E eu acho que isso, Rafael, entra um pouquinho no que a gente fala aqui no Investimento Anjo, que são as teses, né? O que acontece? Eu acho que nós, investidores, e para quem quer ser investidor também, é muito mais fácil começar a investir onde você domina o mercado que você atua ou o mercado que você gosta. Por quê? Porque você vai conseguir agregar valor para suas startups. Então, fica a dica aqui. Mas o mercado imobiliário, ele me encanta bastante por isso, né? Porque eu tenho conhecimento. Mas também eu gosto de desafios, por exemplo, como agro, como Olha, health que legal! tech. Health Tech. Eu gosto de desafios também, então eu tenho estudado muito o mercado de health techs, principalmente que eu acho que a gente tem aqui no Brasil um potencial gigantesco de novas tecnologias, de implementar, a gente tem capilaridade, né? Verdade. Então e também nós temos muitas dores, né? E então eu acredito muito. Elas interagem bem com as empresas grandes do setor, né? As empresas grandes, elas deixaram de ver como um concorrente e passaram a ver, se essa empresa for boa, eu também quero entrar, eu quero ajudar, eu quero contribuir, né? Então, eu entrevistei aqui 2 diretores de hospital recentemente. Sim. Eles criaram áreas de inovação incríveis, assim. E eles realmente gostam de startup, eles adoram colocar, investir, né? Ou mesmo que seja... contribuir com startups. Exato. E eu acho que, assim, a área da saúde já tem um tempo que eles trabalham com inovação, né? Você olha os grandes hospitais, até os menores, assim, os médios, também tem. Precisa. E eles consomem isso. Porque você não tem só redução de custo, né? Você transforma o teu modo de gestão, de operação, e principalmente você melhora ali a questão dos seus pacientes e tudo mais. Eles falaram que, assim, antigamente a gente tratava a doença, agora a gente trata a longevidade, qualidade de vida. Isso. Então, realmente o foco tem mudado, é tão interessante. Eu acho essa é fenomenal, né? Graças à tecnologia, né? Daqui a pouco a gente vai ter cada vez mais, com a medicina avançando, tratamento para as doenças, a gente realmente vai se preocupar só com longevidade. Mas, Cláudia, quantos negócios hoje você investe? Olha, eu invisto através de redes. Claro. Principalmente através de redes, né? Quando eu encontro alguma startup que eu quero investir, eu me conecto à rede. São 130 startups hoje. Nas redes que você participa? Nas redes que eu participo de 4 redes. Quais são as redes? Só pra falar para quem quer poder apresentar, de repente quer apresentar uma startup, né? Claro, ó. Pode mandar aqui para você, para mim, eu mando direto. Comenta aqui no episódio. Mas assim, desde 2016, eu tô na Anjos do Brasil, né? A Anjos do Brasil eu tô desde o começo, foi meu primeiro pezinho ali como investidora. Na Bossa Nova Investimento, quando o João começou a formação lá da Bossa, ele começou a formar os pools, ele me convidou também para ser investidora lá, então eu sou a primeira investidora mulher e estou até hoje, faço parte, inclusive hoje estou indo lá para a Bossa para algumas reuniões, e também faço parte da Criabis, que é uma building, além de investir, ajuda realmente com a parte de crescimento, de growth dessas startups, e a Sororité, que é uma rede de investidoras, uma rede só de mulheres investidoras que investem em startups de mulheres também. Então, para as mulheres que estão investindo, que estão empreendendo, que têm um bom negócio, que estão buscando rede, tem a Sororité aí também, fora as outras, que eu acho que a gente pode trabalhar com co-investimentos. Qual a diferença, assim, do modelo de cada uma delas? Por exemplo, o Anjos do Brasil, liderada pelo Cássio Espina, que está lá desde 2006, é muito antiga. Acho que é a primeira do Brasil. Uma das primeiras. E depois a gente tem o João Kepler também, que é fantástico, que você comentou aqui. Qual a diferença, basicamente, das duas redes? Só para quem está em casa conhecer um pouquinho mais. Tá, então vamos lá. A Bossa Nova,
ela forma pools de startups. Então, nesse pool, tem lá umas 10, 15 startups, né? E aí vai coletando aqui dinheiro dos investidores. Então, tem cotas. E aí, vamos supor, vai fazer um fundo de 2 milhões, 3 milhões. Então, esse valor é investido nessas startups. Você não conhece, muitas das startups ali você não conhece. Você investe no fundo. Perfeito. Você investe no pool, né? Hoje já são mais de 50 pools dentro da Bossa Nova. Então, Perfeito. hoje já está falando de Você não tem um contato 1.700. direto com o empreendedor, assim, de vez em quando, é mais controlado. A maioria dos investidores não, mas o que acontece? Como eu estou na Bossa há muito tempo e eu faço mentorias, eu até, o João, ele falou, Cláudia, entra num fundo, e me indicou um fundo para entrar. Eu falei, João, eu entro, mas se eu puder fazer as mentorias, né? Se eu puder conhecer todas as startups e acompanhar. E então eu faço isso, faço parte do conselho de algumas delas. Então, a principal diferença, Bossa Nova, você não investe direto na startup, você investe no fundo, que esse pool tem as startups. Na Anjos do Brasil, os empreendedores vão lá, fazem o pitch, aí é diferente. Aí a gente conhece startups e é formado um pool de investidores que investem nas startups. Então, diferente. Aqui tem 10, 14, 15 investidores que, com a somatória do valor, vai aportar na startup. Caramba, é que basicamente dilui o risco. isso que acontece. Você coloca profissionais qualificados para fazer a gestão, para entender se o negócio está indo bem, se não está indo bem, se vai sair, se não vai. Se vai pegar a rodada ou não vai, e vai sair nessa rodada próxima. Exato. Então tem um investidor líder aqui, o que conhece a indústria, que conhece a indústria. Boa. Então tem fundos por indústria também, né? Provavelmente. Que conhece a indústria para ajudar, para liderar aquele deal que a gente chama dentro da Anjos. E aí, enfim, fazer quem colabora tudo, a Anjos do Brasil sempre colabora muito com isso, tem sempre advogados para cuidar de todos os contratos. E também, principalmente para os investidores que são de primeira viagem, é sempre bom ter umas discussões antes, conversar um pouco, tirar todas as dúvidas, porque depois que entrou é um contrato de alto risco, né? Você assina um contrato de 10 anos ali e você está totalmente no risco. Sim. Então, é interessante. Então, tem esse tempo ali. Hoje, o investimento demora vamos colocar, de 2 a 5 meses o processo para avaliar, fazer toda a parte de due diligence e tal. Enfim, fizemos já num prazo de 12 a 14 semanas, mas é muito rápido. É difícil, hein? Temos esse case. Inclusive, foi uma startup que eu entrei também. Nós fizemos um processo super rápido de aporte em 12 semanas. Mas normalmente a gente pode falar 6 meses, né? De 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. É o que acontece no Shark Tank, né? Eles falam que é 6 meses de validação, né? Para entrar. É longo, né? É demorado, mas... Mas às vezes... Mas também é um casamento tão duradouro assim, porque assim... vamos pensar agora para quem está em casa, para quem tem uma startup ou quer investir em startup, a diferença de investir sozinho ou investir em rede, tanto para um lado quanto para o outro. Eu imagino que, estou aqui colocando, você complementa o que eu vou falar. Quando você investe através de um grupo, como é o caso do João, por exemplo, eu sei que o Grupo Primo investe também lá, é um exemplo, né? O Thiago Nigro, ele gosta bastante do João, eles se dão bem e tal. Você tem uma proteção porque você tem especialistas que te ajudam a que não dê errado. E se uma der errado... Você tem a operação. Perfeito. Você tem a operação ali. E se você não tem uma equipe sua para fazer essa diligência, você usa a equipe deles. E para o empreendedor, a mesma coisa, né? Porque ele também vai ter um apoio diferenciado. Por exemplo, seria diferente de você, Cláudia, investindo numa startup, tendo que lidar com o empreendedor todo dia e tal. Exato. Eu sempre falo para os empreendedores, independente se ele vai investir na rede, que ele tenha o advogado dele. Advogado para startup é super importante. Então, a gente está falando aí, ter um bom contador e ter um bom advogado também, independente da rede. Porque esse advogado, ele vai estar trabalhando para a startup, ele vai conhecer a startup, vai saber dos interesses da startup ali, e também, se precisar, em algum momento, vai acionar. Então, independente de ser rede, é importante que o empreendedor também tenha
Advogados. Hoje nós temos muitos advogados que já têm bastante experiência nesse nosso ecossistema, né? A gente precisa, né? E agora tem o marco das startups também, né? Tem várias mudanças. Exato. Então, eu acho que isso é importante. A rede, ela te dá uma segurança, mas eu acho que mais do que isso, é o empreendedor, ele saber usar essa rede, tá? Diferente se eu vou lá e eu invisto na startup, o empreendedor vai estar comigo. Quando ele investe com uma rede, ele tem todo o networking ali, tem muitos empreendedores, né? Tem investidores, tem outros empreendedores, outros founders, tem as reuniões, tem os eventos. Então, todo esse ecossistema, ele é muito favorável se o empreendedor, se ele souber usar. E, assim, use sem moderação. Sabe o que é muito legal? Eu vi um podcast recentemente que o Apolinário estava falando sobre isso. Aí estavam perguntando para ele, João, você investe em várias startups, não tem ciúmes de uma startup para outra? E aí, no caso dele, ele tem um caso, né, que tem uma startup que despontou, que ele investiu 10 milhões, que é a Decor Colors, que é uma empresa de tinta, Sim. de produtos de embelezamento de ambientes, fica lindo lá e tal. E ele brincou assim, ele falou, olha, a diferença dessa empresa para as outras que eu invisto é que esse empreendedor, ele me aciona toda hora, ele me usa muito bem. Ele sabe quando me acionar, ele sabe o que pedir, ele sabe a hora de pedir. Então, é engraçado, né? Quando o empreendedor, ele tem esse molejo, esse jogo de cintura para saber o timing certo de cada coisa. Então, quando ele vai acionar a cloud, ele tem que saber a forma e o porquê e o objetivo, né? Porque sua mente também é muito exata, né? De exatas. Eu vou, não vou, meu tempo e tal. Sim. Então, muito louco. Eu gosto que os empreendedores sejam mais objetivos. Não vem, Cláudia, posso falar com você? Não, falar sobre o quê, né? Qual o teu interesse? Eu sempre... Antes eu ficava, não, vamos conversar, podemos conversar. E ficava, tal. Hoje eu falo assim, não, vamos lá. O que você precisa? Qual a pauta? Né? Qual que é a pauta? Caramba. Não, para eu entender Legal o seguinte, o que acontece? Se o empreendedor ele quer conversar comigo porque ele está precisando de aportes, eu vou conversar com ele e durante essa conversa eu vou traçar um raciocínio e eu vou ver se no final eu consigo ajudá-lo. Bom, para que caminho você vai direcionar? Caminho eu vou direcionar. Se ele está com dúvida no mercado que ele está atuando, se ele pode, por exemplo, sair de B2C para ir para B2B e ele está na dúvida se agora vai, quanto que vai ganhar, quanto que vai perder, quanto que vai investir, eu vou por um outro caminho. Agora, se ele vem também e precisa, por exemplo, se conectar com outra pessoa do meu network, que acontece isso, né? Você conhece fulano. Então, fala, Cláudia, eu estou conversando com você porque eu quero ter contato com tal pessoa. Eu quero... Mas o cara chega assim pra você, nessa objetividade, assim, Cláudia, eu tô aqui falando com você, mas eu quero, na verdade, eu quero ser amigo da Luiz Helena, por exemplo. Então, mas você sabe que eu já vi... Você acha? Eu tenho aqui falar assim, olha, Cláudia, legal, você pode me passar o contato da Luísa Trajano? Né? Eu tenho. Sim. Eu, assim, tem de tudo. Por isso que eu tô te falando, é importante isso. Agora, se o empreendedor vê, não sei o quê, mas então, Cláudia, porque seria tão importante pra mim, eu sei que o fulano trabalha com isso. Eu falei assim, então, mas você quer o contato dele, é isso? Então, deixa eu só te explicar. Antes de você ter o contato dele, eu acho melhor você fazer uma lição de casa aqui, trabalha isso bonitinho, que aí eu te passo o contato dele, porque aí você já vai bonitinho lá falar com ele. Então, o que acontece? Se o empreendedor, ele traz pra gente, pra mim, ou pra mentores, ou pra investidores, qual que é o objetivo dele, a gente vai ajudar melhor. Você não concorda, Rafael? Concordo. E eu vi você comentou uma coisa interessante, eu queria só perguntar, só pra entender. Você falou de uma empresa ou de alguma empresa que atendia B2C e que foi atender B2B. Isso é muito comum? Por exemplo, o empreendedor lança um negócio que ele apontou para B2C e de repente ele acerta no B2B? Maravilhoso isso. Na verdade, a gente recomenda, né? A gente recomenda. O que acontece? O B2C... Engraçado. É bom saber, é bom ouvir isso. Legal. O B2C, ele é bacana. Mais fácil quando você está no começo ali para você validar. Mas dependendo do teu negócio, se o teu negócio tem aderência com o mercado B2B, cara, faz um modelo ali, pivota e vai rápido. Testou com o B2C, entendeu, deu bugzinhos, melhorou, vai tentar fazer parcerias com algumas empresas, vai buscar realmente isso, porque o que acontece? Principalmente quando a gente está falando de startups, a gente precisa ter um crescimento rápido e a gente precisa ter uma base. E precisa ter recorrência, né? Uma recorrência. E a gente consegue isso quando a gente está trabalhando com empresas, né? O B2B ajuda muito. Você trabalha com uma base melhor. Aí você conseguiu uma empresa, aí quando você está com uma empresa, você... Beleza, consegui essa empresa. Te dá
uma força para você ir atrás de outras, mas isso é com um plano, né? E a hora tem que você fazer fecha uma isso. empresa grande, você já valida para outras, né? Então, Você valida para outras. Você incrível. valida para outras. Você vai trabalhando o modelo, né? Perfeito. Eu tenho algumas startups que eu recomendei muito que fizesse essa transição de B2C para B2B, né? A gente precisa fazer isso. A gente precisa... E o empreendedor, ele precisa entender o seguinte... É ruim se eu trabalho só com B2C? Não, não é ruim. Dependendo do negócio, o seu negócio é só B2C mesmo, tá ali, tá redondinho e você vai crescer com isso, né? Chega uma hora que você tem que ver como que você vai crescer exponencial. Mas dependendo do business, a gente precisa passar por um processo aí de entender como que as empresas fazem isso. Eu vou dar um exemplo. Tem uma startup que eu acompanhei desde o começo, que era da área de psicologia, né? Então, ela ligava a pessoa ao paciente. Se você quer fazer uma terapia, psicólogos, né? Vamos Claro. colocar assim. Então, a base dela estava bonitinha e isso estava funcionando. Estava super funcionando. Bem, muito bonitinho. Então, tinha lá tantos psicólogos, terapeutas, não sei o quê. E aqui as pessoas se conectavam e tudo mais. Chegou uma hora que estava bem, estava tudo bem, né? Tava ganhando, tava... Mas e aí, vamos mudar isso para o B2B? E aí ela começou a oferecer isso para as empresas. E deu muito certo. Por quê? Porque Essa as empresas empresa foi um levaram sucesso? isso para o RH. Legal. E o RH distribuiu isso para a tua base, para a base de funcionários. Então, o que ela demorou para crescer em 2 anos na base, ela cresceu com 2 clientes. Caramba. Ela atingiu com 2 clientes grandes. E hoje ela é 80%, 90% B2B e o B2C é orgânico, aparece lá porque ou se desligou da empresa e quer continuar, ou um indicou e tudo mais. Então, O nome tem dessa isso empresa começa também. com V? Começa com V? Sim. Eu sei qual é a empresa. Então, eu acho que é muito bacana isso, é a Habitude. Sim, sim. Então, a Tati Pimenta. Então, é um case que... E eu falo... Eles foram muito corajosos, porque eles pisaram no acelerador com tudo na pandemia. Foi incrível. E a pandemia veio, né? E ajudou bastante, mas ela já estava estruturada antes, então isso facilitou. Mas uma coisa que eu coloco bastante para os empreendedores, que fica aí como dica também, olhem um pouquinho o que está acontecendo nos outros mercados. Né? Pode não ser diretamente no teu mercado, você tem que conhecer muito, dominar muito o seu mercado, mas olha aqueles founders que deram certo, que estão dando certo, o que eles fizeram, como é que eles fizeram a lição de casa, porque isso não vai mudar muito para você não, viu? É engraçado, né? Você falou da Virtude, uma mulher empreendedora. Como teve startups de mulheres na pandemia que deram certo, que eram CEOs mulheres. É incrível isso, hein? É incrível. Eu acho até que bastante sucesso da Nubank também é pela Cris lá, que Pela Cris. Com certeza. Então eu acho que assim é legal ver, eu fico muito feliz de ver isso, assim. Eu lembro da minha mãe é empreendedora também, então eu lembro disso, eu acho isso absolutamente fantástico, absolutamente fantástico. A gente estava falando sobre o empreendedorismo, empoderamento e as startups que você investe. Você sabe mais ou menos, só de cabeça, qual é o percentual de cada setor que você tem no portfólio que você participa, nos grupos que você participa? Por exemplo, 130. Quanto é construção, quanto é mercado imobiliário, quanto é healthcare, quais são os muito mercados? pulverizado. Eu tenho health, eu tenho agri, eu tenho edtech, eu tenho construtech, né? Explica para o público o que é Construtec, que é uma coisa... Construtec é do mercado imobiliário, de construção. Então, a gente fala Construtec ou Proptechs, né? Que são as imobiliárias do mercado, as startups do mercado imobiliário. Tenho algumas health techs também. Mas, por exemplo, a Construtec, ela seria mais para o lado incorporador de construção, material ou sistemas de gestão? Sistema de gestão, de CRM, de ajudar, por exemplo, eu estou validando agora uma startup que ela desenvolveu um sistema que ajuda o pós-obra, né? Então, quer dizer, como é que se efetiva isso, né? Como é que ele entra com o sistema para fazer isso. Para encontrar qualidade, por exemplo. E ajudar a reduzir custos. Tem uma outra startup que está trabalhando com a questão de curta hospedagem, né? Hospedagem... Sim, né? por temporada. Temporada, enfim. E já tem algumas no mercado, mas tem um modelo interessante ali. O que a gente vê muito,
a parte de construção, o mercado imobiliário, ele representa quase 15% do PIB do Brasil. Incrível. Então, é um mercado bilionário. Então, assim, e outra coisa, a gente tem, assim como na saúde nós temos dores, no nosso mercado imobiliário também, nós temos dores e temos burocracia também. Então, onde tem isso, tem oportunidades. Boa. Mas- Onde você consegue simplificar alguma coisa, tem oportunidade. Mas é um mercado ainda caro para trabalhar, né? Por quê? Porque é difícil você colocar seu primeiro ali em algumas inovações para esse mercado. O preço é alto, É né? alto, é altíssimo. É, quando você vê, né, por exemplo, você vê, tem muita empresa nesse segmento e tá todo mundo atrelado a serviços, né? Tem empresas que são especializadas em serviços para condomínio, Sim. enfim. Então eu acho incrível como esse mercado está se transformando a cada dia, simplificando a locação. Ao invés de ser locação, agora é uma hotelaria, né? Você faz você vira um hóspede daquele local, sem preocupação com nada. E essa geração agora é interessante porque ela está desapegada, ela quer mais experiências do que ter a melhor casa. Ela não quer ter uma casa para receber 1.000 pessoas, ela quer poder sair e jantar fora. Então é engraçado, né? Assim, agora fazendo esse comentário, o que você acha desse choque assim, das gerações que a gente está vendo agora? Qual que é a sua visão, assim? Qual que é a parte boa de cada geração? Porque a sua Olha, geração muito batalhadora, né? sim. Também tem todas. Se não fosse vocês, a próxima geração não estaria como está agora, mas Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante. A gente sempre até fala porque do você diverso. tem 2 filhas, desculpa te cortar, mas só para lembrar, gente, ela sabe bem, hein? Tem 2 filhas em degrauzinho ali. Mas assim, eu acho que assim, a gente precisa de ter o trabalho ali diverso, né? A gente precisa trabalhar com isso. E você ter o papel da mulher fazendo esse tipo de trabalho, alavancando, é importante, né? Sim, incrível, incrível. A parte de agro, como é que são os modelos geralmente que você investe quando é startup de agrotech? Olha, eu tenho algumas startups que têm um modelo muito focado em ESG, tá? ESG, a gente está falando bastante do ano passado para esse ano, mas algumas startups já estão à frente disso, né? Como que você ajuda a medir, por exemplo, a eficiência, como que você trabalha ali com essa questão de melhorar os ambientes, tem muito disso. Uma outra coisa também que a gente tem falado bastante é a questão de governança, que é o G, né? De governança para as startups. Muitas vezes a gente entende que governança corporativa é para as empresas grandes, não é. Quando uma startup, e fica aqui uma dica, para a startup independente do tamanho, já começa a trabalhar com alguns conceitos de governança, criar uns comitês, criar ali uma forma de reporte, seja para a tua equipe, seja para sócios, seja para investidores. Por quê? Porque isso já ganha, inclusive, alguns pontos quando você está ali crescendo para receber um aporte, facilita bastante, então aquele prazo que a gente falou que pode ser 4 a 5 meses, 6 meses, até dependendo do negócio, Perfeito. reduz aqui. E também para os VCs, né, que são cheques maiores, também quando você já tem algumas questões ali de ESG, principalmente de governança, isso se aplica e facilita bastante toda a análise, todo o fechamento do deal. Perfeito, perfeito. Cláudia, a gente está vivendo um momento de Selic alta, tendência de queda. Como é que você vê a Selic alta para o mercado de investimento anjo? Porque aí, assim, eu percebo que acho que o dinheiro ele fica escasso, né? Todo mundo recebe lá a renda fixa, para que correr risco, né? Até você mesmo, assim, você continuou, né? Então, não é só dinheiro, acho que tem uma coisa de propósito, talvez, né? Porque você continua nos fundos, você continua interessado nesse mercado, não é por dinheiro que você está ali. Eu não sei, estou aqui chutando. Não entrei por dinheiro, né? Não entrei por dinheiro, mas eu acho que todo investidor olha lucro. Você Claro. tem que, né? A gente ajuda, não é só trabalho ali voluntário, não. Claro. Nós queremos que essas startups deem certo, nós queremos ter liquidez, isso é fato. Mas o que acontece? Eu acho assim, esse ano, especificamente para esse mercado de startup, é um ano bem desafiador. A gente começou o ano com a questão do varejo, né? Apanhando muito. As Black lojas Friday foi um fracasso. Lojas americanas. Você já deu um boom no mercado, né? O varejo, principalmente, e afetou muitos, né? Afetou logística, afetou fintechs, né? Enfim,
foi uma Foi o bagunça caos, toda, né? foi o caos. Em março, nós tivemos a quebra do Silicon Valley. Que aí, o que acontece? Você tem uma referência, você tem, assim, uma referência, né? E aí acontece isso. Então, quer dizer, a gente estava querendo começar o ano e tava bem difícil. Fora que a gente já iniciou o ano com muita cautela, né? Questão política, né? As dúvidas, as incertezas. Então, este ano, 2023, foi e vai continuar sendo um tempo de cautela, onde a gente está falando de juros altos, a gente está falando de Selic, a gente está falando de outros indicadores ali. E aí o que a gente tem que olhar? Comportamento. Ah, mas startups estão recebendo investimentos? Estão recebendo investimentos. E eu acho que, assim, quando tem uma coisa ruim, aparecem outras coisas boas. Nem tudo é ruim, né? Aparecem Então, oportunidades. aparecem oportunidades. Por exemplo, as empresas, que a gente chama os corporates, né? Nesse ecossistema, que é super importante. 2021, a gente teve um boom de empresas, um processo de M&A com as startups. Muitas compraram ou fizeram parcerias com as startups. 2022 também. E agora, 2023, a gente está tendo muito também, né? São muitos M&As. Perfeito. Os M&As, eles são importantes. Começam, por exemplo, com uma parceria estratégica, com uma possível interesse de compra ou não. Ou se não, ó, sou fornecedor, sou cliente, entra como cliente ali, conhece, começa aquele namoro, começa a entender. Então, eu acho que, assim, para anos e tempos difíceis, todo empreendedor, ele tem que olhar o mercado e cenários e olhar um pouco do comportamento e falar, poxa, não é momento, por exemplo, é momento de trabalhar aqui com custo reduzido na operação, talvez não crescer em time, mas tentar ver como cresce em receita. Ou, por exemplo, como que eu atuo em outros mercados, com o time que eu tenho. Então, quando a gente está falando de cautela, Eficiência, é isso. né? Eficiência, ganho de escala. E aí, o que acontece? Se ele for falar assim, não, eu vou investir agora, vou crescer, se ele gastar o dinheiro nesse tempo aqui, pode ser que lá para frente ele não tenha fôlego para esperar um aporte. E eu já vi muitas situações de startups que estava com o dinheiro, o fluxo de caixa para mais 1 ou 2 meses. E ele dependia muito do aporte. Então, isso corta muito o coração da gente, né? Sim, sim. Principalmente você vê nessa situação. Principalmente quando ele tem esse caixa, mas a maior parte da receita dele não é recorrente, né? Exato. Aí é pior ainda. Porque... Mas às vezes não tem fluxo de caixa. Você tem fluxo de caixa para 2, 3 meses. E o investimento anjo, às vezes, demora mais do que isso, sim, né? Sim, Ou sim. senão, às vezes, não vai nem rolar. E se não aconteceu? E se não validar? Sim. Como é que ele vai E fazer? aí o empreendedor gastou tanto tempo vendendo a startup dele, né, para os investidores e não cuidou da operação. Também é uma coisa louca. O melhor investimento é interessante, e eu acho que faz todo sentido, quando o empreendedor ainda não está precisando do dinheiro, mas ele tem uma boa estratégia ali de crescimento, um plano que a gente fala, um plano de go-to-market, como é que eu vou para o mercado, os mercados que eu vou atuar e tudo mais. Quando ele está nessa fase, ainda com dinheiro, com caixa aí, sei lá, 8, 10 meses ou até 1 ano, ele vem aqui e pega um aporte para ele crescer. Fechou. Porque ele tem Mas é difícil o empreendedor ter tanto tempo de caixa, né? Porque o cara começou a startup, tá na luta ali no dinheirinho. Essa fase que a gente trabalha... E é investidor anjo, até minha filha, hoje elas já sabem, né, mas ela falava, mamãe, por que anjo, né? Aí eu falava, porque a gente vai junto, filha. Né? E ela sabe disso, porque muitos empreendedores eu recebi em casa, trabalhei de casa com eles, enfim, várias experiências. De vez em quando eu falava, olha, vai vir as empreendedoras esse final de semana aqui para casa, tá, filhas? Elas já até sabem, né? Então, ela acaba misturando algumas situações, mas a gente precisa entender que precisa do investidor, e aí quando a gente trabalha esses aportes. Então, é muito interessante nesse período ter cautela, tentar trabalhar uma operação, tentar de alguma forma, não consigo guardar dinheiro porque eu não tenho, então como que eu vou ter mais receitas? Perfeito. Como é que eu vou trabalhar aqui meu processo de remuneração? Cláudia, uma dúvida. A gente percebeu que, bom, o contexto histórico, o contexto da sociedade, das coisas que acontecem na nossa vida, da história de cada momento, mudam aonde o dinheiro vai, mudam o comportamento do consumidor.
comportamento humano. Comportamento. Na pandemia, gastávamos dinheiro de uma forma. Pós-pandemia, estamos gastando dinheiro de outra. Isso impactou as startups que você investiu ou do ecossistema? Como é que vocês veem quando essa mudança de comportamento do consumidor? Porque está muito volátil. Eu sinto que está muito doido, né? Tá muito doido. Tá muito doido. Tá difícil, né? A gente... é uma agitação só. Cada hora vem alguma coisa nova. Eu acho que o comportamento, ele mudou, sim. Ele mudou. A gente precisa que os empreendedores, eles sejam muito mais antenados, que eles busquem mais soluções, busquem criatividade. E é difícil manter o foco. É difícil manter o foco. Então, ter um bom planejamento, ter uma equipe e uma equipe complementar, onde você tem um cara muito sonhador, mas um outro ali técnico que vai olhar, que vai analisar o mercado, é importante. Perfeito, perfeito. O caso, por exemplo, das edtechs, né, que faturamento, na pandemia todo mundo fazia curso online, após a pandemia caiu um pouco esse mercado. É interessante, né? Mas assim, o que a gente tem? Nós tivemos uma transformação digital, né? Muitas empresas não estavam preparadas para isso. Muitas não estavam. Então, quer dizer, se preparou e de última hora e deu certo, algumas deram certo, outras não. Quem já estava no modelo digital, ok. Mas nós tivemos, por exemplo, uma grande mudança para isso. Muitas empresas, até empresas grandes, se depararam que não tinham conexões com os clientes. Os bancos, pensam nos bancos. Nossa. Né? Com as agências fechadas. Como é que oferece, né? Exato. Produto. Então, bancos, nós tivemos, por exemplo, nas próprias empresas do mercado de agro. Essas empresas hoje, elas receberam um modelo digital e a maior parte delas já estão implementando, que é a transformação digital, que está fazendo toda a diferença. Então, a pandemia, ela serviu ali, né, para a gente, um antes e um depois, né? E aí muitas coisas deram certo, outras nem tanto, mas uma coisa que ficou é o seguinte, o mercado é digital, você precisa estar digital, você precisa ter essa transformação na tua empresa, no seu mindset o tempo todo. Cláudia, a gente está caminhando para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sempre gosto de divulgar isso, porque eu sou admirador completo, né? Como que é o Grupo Mulheres do Brasil? Conta para as meninas aqui que estão assistindo, que queiram fazer parte do grupo, como é que funciona? Eu sou apaixonada pelo Grupo Mulheres do Brasil, que é liderado pela Luísa Trajano. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo apartidário formado por mulheres. A Luísa sempre fala e a gente repete, nada contra os homens, mas a favor das mulheres. Então, é um grupo que hoje já são mais de 120 mil mulheres, 20 países, crescendo sempre. E lá são separados por núcleos, são mais de 20 núcleos de projetos, de trabalhos, e onde são mulheres que, de alguma forma, trabalham ali na questão da saúde, na questão de diversidade, na questão de mais mulheres na política, no empreendedorismo. Tem toda uma questão aí importante para a gente trabalhar na sociedade como um todo. Teve, muito importante, durante a pandemia, o Vacine Já, que foi liderado pela Luísa brilhantemente. Então, quer dizer, se você não conhece, se você não faz parte, seja muito bem-vinda. Luísa Helena, hein? Então já foi convidada. Em breve a gente vai ficar... Vamos ficar lá em cima da sua agenda. A gente vai conseguir que você venha aqui em breve para contar um pouco mais sobre o Grupo Mulheres do Brasil. Incrível. Ela tem uma energia... Toda vez que eu a encontro, ela tá sempre muito alegre, muito feliz. E, enfim, ela está passando poucas e boas que o varejo tem apanhado muito, né? Nesses últimos tempos. E continua lá firme, forte, e briga lá porque o juros está alto e tal. Mas ela assim, é admirável. Eu adoro a Luísa. Você sabe que eu aprendo muito com a Luísa. A gente conversa pouco, né? Porque ela está sempre muito ocupada. Mas eu aprendo muito com ela, que é o seguinte, a Luísa, ela é uma pessoa extremamente simpática. Muito simpática. E ela se doa muito. Então, muitos eventos que eu fui, que a Luísa estava, quando ela descia do palco, ela tirava foto com todo mundo. Até o último. A secretária dela ficava louca, o assistente dela, o assessor dela ficavam loucos, porque, né, ficava aquela... E a Luísa, ela sempre falou o seguinte, não vou embora. Espera. Ela falava para a secretária dela assim, espera, vou atender, vou falar.
E você sabe que quando eu comecei a dar palestras e que depois eu descia do palco e as pessoas vinham falar comigo, eu falei assim, não, eu vou conversar com todo mundo, eu vou atender todo mundo, porque eu acho que é uma forma também, a gente aprende com exemplo, né? Então eu tenho o exemplo da Ana Fontes, que é muito guerreira. Que também gosta de fazer a mesma coisa no final dos eventos. Muito guerreira. A Ana, ela trabalha em rede, ela é colaborativa. Eu tenho o exemplo da Maria Rita, muito disciplinada ali nas questões da Anjos, né? Na forma com que ela liderava. Tem a Luísa e tem várias outras mulheres, né? Que eu acho que são mulheres fortes, que às vezes não precisa falar, olha, Cláudia, faça desse jeito. A gente aprende com exemplo. Então, e com homens também, né? Eu tenho muitos homens que eu trabalho até hoje, meu grupo é muito formado por homens, mas eu acho que, assim, se a gente está falando de mulheres, ficam essas referências aí para você também. Mas os homens se apequenaram agora com tantas mulheres incríveis que você acabou de comentar. Cláudia, quem quiser conhecer mais você, mais o seu trabalho, quem quiser conhecer um pouco você e até apresentar a startup, né? Por que não mandar mensagem para que você direcione, né? Como é que faz? Pode falar para essa câmera aqui. Tá, então vamos lá. Eu tô no LinkedIn, Cláudia Rosa, _VC. Eu também tenho um podcast chamado Ela Investe. Esse programa é de fomento ao empreendedorismo e à diversidade, muito bacana, com muito conteúdo. Já estamos quase no episódio 80. Tá brilhantemente ali, com muito conteúdo, muitas informações. Mas você pode me encontrar também ali no Insta e também no LinkedIn. Perfeito. Cláudia, muito obrigado. Então, Ela Investe é o podcast. Muito legal. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pela sua simpatia. Você é muito querida. Desejo muito sucesso para você nos seus projetos, nas suas startups. E que você consiga tocar muitas pessoas e transformar a vida de muitas pessoas. Muitas mulheres, né? Olha, bacana. Adorei estar aqui. Parabéns pelo programa. Parabéns. Sucesso para você também. E para mim é um privilégio poder falar de tantas coisas que eu gosto. E, enfim, o tempo passou até rápido. Sim. É isso aí. E hoje tivemos a Cláudia. Obrigado você que assistiu. Espero que você tenha gostado. Vai lá, segue ela lá, do Ela Investe, lá no canal no YouTube. É YouTube, né? Eu tenho no YouTube, o Ela Investe, e no Instagram. E no Instagram. Perfeito. Então é isso. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.